Olá, amados, muito bom dia a você, bom dia a todos os amados que estarão ouvindo essa live. Nós gostaríamos de compartilhar com vocês nesse dia o seguinte título: Alegrai-vos, por quê? Alegrai-vos, por quê? Nós queremos ministrar um ensino tremendo, maravilhoso na sua vida nesse dia. Bom dia a todos os amados irmãos, aqueles ouvintes que estarão adentrando e ouvindo essa live. É uma alegria muito grande estarmos com você novamente. Você aí da sua casa, do seu trabalho, do seu escritório, eu também aqui do meu escritório, nós queremos compartilhar. Essa mensagem é uma mensagem devocional. O Espírito Santo colocou isso em meu coração, e as pessoas que querem ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de edificação, uma palavra que vai abençoar a sua vida, então você está no lugar certo. Nós estamos compartilhando o pão sagrado com vocês. Quero convidar você agora para nós louvarmos ao Senhor. Bom dia a todos os irmãos que estão entrando. Deus abençoe. Se houve um novo som de avivamento, arrependimento e salvação, uma nova história escrita pra nós, tudo se transforma, todo passado fica pra trás. Me traz vida, liberdade, que me chama ao novo tempo, um novo som. Destino às trevas, a luz chegou. Erga os olhos que o futuro já começou. Avivamento, arrependimento e salvação, uma nova história escrita pra nós, tudo se transforma, todo passado fica pra trás. Me traz vida, liberdade, que me chama ao novo tempo, um novo som. Dissipa as trevas, a luz chegou. Erga os olhos que o futuro
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom dia a todos os irmãos. Eu quero dar um bom dia especial para minha sobrinha Sandra Bassi, que acabou de adentrar. Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo, por cada canal que é possível você estar assistindo. Eu quero compartilhar com você hoje o seguinte tema: alegrai-vos. Por quê? Eu vou responder esse porquê no final. Alegrai-vos, 3 pontinhos, por quê, 3 pontinhos. Eu vou, nesse devocional, mostrar para você a razão, a verdadeira razão da nossa alegria. A verdadeira razão que deve impulsionar você a cada dia da sua vida. Eu quero então compartilhar esse pensamento da palavra de Deus que está em Lucas capítulo 10, versículo 17 a 20. Lucas capítulo 10, versículo 17 a 20. Essa narrativa aqui, desse texto, fala de Jesus enviando os discípulos de 2 a 2 para uma missão. É chamada a missão dos 70 e a volta dos 70, né? 70 discípulos que Jesus envia para uma missão de curar, de libertar as pessoas naquele tempo. Então eu quero ler para você a partir do versículo 17 do capítulo 10. Diz assim: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito, está arrolado nos céus. Aleluia, aleluia. O Senhor Jesus, aqui, amados, Ele envia os seus discípulos para todas as aldeias, para curar as pessoas, para libertar as pessoas, curar de enfermidades, libertar as pessoas de espíritos imundos. E quando esses discípulos voltam, eles ficaram maravilhados. Por quê? Porque às vezes eles colocavam a mão em uma pessoa enferma e era um espírito de enfermidade, e aquele espírito se submetia ao nome de Jesus. Então eles voltaram muito alegres, dizendo: Senhor, no seu nome até os demônios nos submetem. E aí Jesus ensina um princípio maravilhoso, que se você não entender nada desse pensamento, e você entender isso, já valeu a pena compartilhar com você essa palavra. Eu não quero focar aqui nos demônios, não é esse o meu foco. O meu foco é sempre Jesus. É sempre Jesus. Aleluia. É o que Jesus nos ensina. Os discípulos vieram: Senhor, estamos felizes, estamos alegres, porque expulsamos demônios. Os demônios se submetem a nós no seu nome. E Jesus disse: olha, não se alegre por isso, que a vossa alegria não consista nisso, em expulsar demônios, que a vossa alegria não consista em os demônios submeter vocês em meu nome, mas que a vossa alegria seja porque o vosso nome está escrito nos céus, céus no plural. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Mas antes eu quero compartilhar para você alguns princípios e contar uma história. Eu quero contar uma história para você entender e aplicar esses princípios na sua vida, aí na sua família, aí nos seus estudos, aí no seu trabalho, na sua empresa. Sempre que você perceber que a tristeza está chegando, eu vou te mostrar a razão da verdadeira alegria. Então, amados, para que nós possamos compreender isso, nós precisamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 14. Eu quero ler com vocês agora, Gênesis capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos.
rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então essa história, querida, ela está em Gênesis, no início da Bíblia. Essa história está dizendo que depois que Adão e Eva pecaram, Deus começou a julgar as causas ali. E quando Deus foi falar com a serpente, Ele dá a sentença para a serpente, que todos nós sabemos que ela é um tipo de diabo, um tipo de Satanás. Então Deus está falando ali para a serpente: maldito tu és, maldito é você, no contexto da serpente aqui, entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. E o Senhor diz ainda: você se rastejará sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Ali o próprio Deus, Ele estabeleceu qual seria a alimentação da serpente, qual seria a alimentação de Satanás, porque lá em Apocalipse fala que a antiga serpente é o diabo. Então Deus está dizendo: diabo, Satanás, o seu alimento será o pó da terra. Eu quero que vocês compreendam, irmãos, que todos nós, ou toda a humanidade, ela tem a possibilidade, ela vive antes de Cristo e depois de Cristo. Vou explicar. Pessoas, elas podem viver sem Cristo e podem viver com Cristo. Elas podem viver um tempo da vida delas sem Cristo, mas chega um momento que elas precisam de Cristo, elas reconhecem isso, e então elas recebem o amor de Deus por meio de Cristo Jesus, elas recebem o perdão dos seus pecados por meio de Cristo Jesus, e então ela começa uma nova história, é uma nova criação, um novo homem, uma nova mulher a partir de Cristo Jesus. Então, quando isso acontece, tudo muda na vida dela. Mas antes de Cristo, a palavra do Senhor diz que o homem fora formado do pó da terra. Então, se Deus disse que a serpente comeria do pó da terra e o homem foi formado do pó da terra, então Deus estava dizendo: você se alimentará, Satanás, de tudo aquilo que o homem, de todo o pecado, de tudo aquilo que o homem realizar contra a palavra, vai ser o seu alimento. Isso antes de Cristo, tá? Mas depois de Cristo eu tenho uma boa notícia para você. Então entenda, Satanás se alimentaria do pó. Então quando eu procuro estar fazendo aquilo que agrada a Satanás, na verdade eu estou alimentando ele. Eu estou dando comida para ele. Agora, porque o homem foi formado do pó. Mas nesse texto, foque agora em Jesus Cristo. Nesse texto, Jesus está dizendo para os discípulos: eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e contra toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas aplicações para a sua vida, desse princípio que Jesus está nos dizendo. Qual princípio? Ele já nos deu autoridade. Por isso, hoje você tem autoridade sobre Satanás, para resistir Satanás e todos os seus demônios na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu negócio. Quando você perceber que algo está acontecendo de errado, algo sobrenatural, negativo na sua vida, pode ser que ele esteja agindo. Eu não estou dizendo que tudo é ele, mas estou dizendo que pode ser que seja ele. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Muitas vezes você, no contexto que nós estamos vivendo, muitas vezes você começa a ter prejuízos, começa a faltar o recurso financeiro, e você acha que Deus não proveu para você. Mas na verdade Deus proveu. Mas quem está segurando é Satanás. Então você precisa pegar esse princípio. Que princípio? Da autoridade que você tem no nome do Senhor Jesus. Por crer em Jesus Cristo, você precisa resistir Satanás e ordenar que ele solte tudo aquilo que lhe pertence. É assim que tem que ser feito. Eu quero contar uma história para vocês de Kenneth Hagin, junto com outro grande homem de Deus. Eles estavam comentando algo, e eu não sei se foi um livro que eu li, mas eu sei que é Kenneth Hagin. Ele estava contando que ele estava orando e de repente ele estava conversando com Jesus. Jesus apareceu para ele em forma de teofania. Teofania é manifestação de Deus como um anjo. Manifestações de Deus aqui na terra. Então,
ele conversando com Jesus, e de repente ele estava escutando Jesus, escutando aquilo que Jesus estava falando, e de repente um ser dando aparência, não é, mas dando aparência de um macaquinho, começou a pular entre Jesus e ele. E quando aquele ser começou a pular entre Jesus e ele não conseguia ouvir mais o que Jesus estava falando. Jesus continuava falando, mas ele não ouvia mais. E então ele já começando a ficar irritado com aquele ser que estava atrapalhando ele ouvir Jesus. Então ele diz assim: Jesus, o senhor não vai fazer nada? Jesus olhou para ele e disse: não sou eu que tenho que fazer, eu já vos dei autoridade. Está escrito: já vos dei autoridade, eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e contra toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aqui, força do inimigo, no grego, queridos, quer dizer toda habilidade, porque quando Jesus triunfou sobre Satanás e seus demônios na cruz, ele tirou parte do seu poder, tirou parte da sua força, do seu poder, vamos dizer assim. Então o que o diabo tem agora é a habilidade de mentir, a habilidade de maquinar, a habilidade de fazer armadilhas. Aleluia! Por isso que o profeta Isaías já tinha profetizado: nenhuma arma contra vós prosperará, nenhuma arma forjada contra vós prosperará. Ou seja, nenhuma arma, nenhuma habilidade, nenhum plano, nenhum projeto que o diabo planejar contra a sua vida vai prosperar. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele disse: vos dei autoridade para você dominar toda a habilidade de Satanás. Olha aí que tremendo. Então Jesus, ele estava dizendo para Kenneth Hagin: não sou eu que tenho que repreender esses demônios, agora é você, a minha autoridade está sobre a sua vida. Através da obra que eu conquistei na cruz, eu te dei autoridade. Se você crê no meu nome, então você tem autoridade para repreender os espíritos malignos e para ordenar que ele solte tudo aquilo que o Senhor já te deu. Aleluia! É isso, amados irmãos. Então, quando ele repreendeu aquele ser foi embora e ele voltou a ouvir novamente a Jesus Cristo. Olha aí, que tremendo. Então saiba, se você não sabia, Jesus já te deu autoridade. Se você crê nisso, você pode chegar na sua casa, no seu trabalho, na sua sala de aula, onde quer que for, e você ordenar que todo mal seja dissipado naquele lugar. Então eu quero compartilhar algumas verdades com vocês nesse texto. Primeiro, em Gênesis capítulo 3, versículo 14, fala que a serpente comeria do pó. Então, antes nós éramos comida da serpente. Antes de Cristo, ele se alimentava de tudo aquilo que nós vivíamos, fora da palavra de Deus. Então, antes nós éramos comidas da serpente, mas por causa da obra de Cristo Jesus, porque nós agora somos filhos de Deus, agora a serpente é nosso tapete. É isso que Jesus está falando. Ou seja, aquilo que antes de crer em mim, aquilo que se alimentava de você, agora Satanás não se alimenta mais de nós. Agora ele é o nosso tapete. A Bíblia está dizendo: eis que vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões e contra toda a força do inimigo. Então antes aquilo que se alimentava de você, que era a serpente, antes nós éramos alimento dela, comida da serpente, mas agora em Cristo Jesus ela é nosso tapete. Por causa de Cristo Jesus, a serpente agora é nosso tapete. E o Senhor nos deu a autoridade para pisar tanto sobre serpentes como escorpiões. Ou seja, o Senhor nos deu essa graça, esse poder, essa autoridade, porque a serpente se pisa na cabeça e o escorpião se pisa na cauda. Então, tanto um tipo de demônio como outro tipo de demônio, nós temos autoridade, não importa o tipo de demônio, se é na cabeça ou na cauda, nós temos autoridade para isso em Cristo Jesus. Pastor, como é que eu faço para ter essa autoridade? Creia no nome de Jesus e essa autoridade está sobre a sua vida. Então, primeiro aplicação para a nossa vida: antes nós éramos comida da serpente, agora ela é o nosso tapete. Podemos em Cristo Jesus pisar sobre tudo isso. Agora em Cristo Jesus a serpente é o nosso tapete. Temos autoridade contra toda a habilidade de Satanás, com isso sem causar nenhum dano à nossa vida.
Por isso, amados irmãos, você que sempre tem ouvido falar de retaliação, retaliação, é o reino mais forte que retalha o mais fraco. E nós estamos no mais forte. Somos nós que retaliamos os demônios. Somos nós que retaliamos o princípio das trevas. Não é o contrário. Por isso você precisa mudar a maneira de pensar e receber, porque o Senhor Jesus te deu essa autoridade. Agora, Jesus está dizendo aqui para os discípulos, mas a nossa alegria não deve ser porque os demônios nos submetem. Então, isso já está resolvido. Se você crê em Jesus, os demônios se submetem a você e ponto. Não importa se é serpente, não importa se é escorpião. O diabo, ele só tem a força que você dá para ele, meu irmão, minha irmã. Eu lembro uma certa feita que Martinho Lutero, ele estava muito cansado no castelo e de repente ele dormindo, ele escutou o ringir de uma porta e um vento, e ele foi lá ver, e quando ele chegou lá tinha um demônio. Ele falou assim: ah, é você, diabo? Achei que era alguém importante, e voltou a dormir. Então não valorize demais aquilo que Satanás está fazendo. Não declare frases negativas. Se você receber alguma mensagem negativa no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, seja lá quais redes sociais, não propague isso. Não seja um propagador das coisas de Satanás, seja um propagador das boas notícias. Alegrai-vos, Jesus diz, alegrai-vos não porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Amados, entenda isso que eu vou dizer. Eu vou falar de uma forma bem simples para você entender. Existe o primeiro céu, que é esse céu que nós conseguimos enxergar. Existe o segundo céu, que é onde está Satanás, seus principados e potestades. E existe o terceiro céu, que é onde nós estamos assentados com Jesus Cristo, nos lugares celestiais, assentados. Então quando Jesus diz, eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpente, Ele está dizendo, Ele está falando que eu e você temos uma posição em Cristo Jesus. E essa posição é mais alta que o céu que nós conseguimos enxergar. E essa posição é mais alta que a posição que Satanás e seus principados e potestades estão. Eu quero abrir um parênteses para ensinar algo para você. Por que eu não faço hoje jejum de Daniel? Por que eu não faço? Vou explicar para você. Porque antes da cruz, amados, antes da cruz, Daniel não tinha nascido de novo. E se Daniel não tinha nascido de novo, Daniel não estava sentado nos lugares celestiais. Daniel estava aqui na terra. E aqui na terra, Satanás estando no segundo céu, ele estava acima de Daniel. Porque Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Entende isso, amado? Então, quando Daniel orou, ok? Deus ouviu a oração de Daniel e enviou o anjo para dar resposta para Daniel. Mas quando chegou nas regiões celestes onde está Satanás, os demônios, os principados aqui não deixou o anjo passar, o anjo mensageiro passar. E aí Daniel precisou jejuar 21 dias, porque naquele tempo Jesus ainda não havia morrido. Daniel não havia sido nascido de novo. Daniel não estava sentado nas regiões celestes. E então, quando ele ora esses 21 dias jejuando, então Deus, naquele tempo, antes da cruz, ele envia Miguel, ele envia o outro anjo, um arcanjo, para ajudar o anjo, para abrir espaço, e então ele passou e deu a resposta para Daniel. Mas hoje é diferente. Eu e você estamos assentados, espiritualmente falando, acima de todo principado e potestades com Jesus Cristo. Então isso significa que agora Ele não tem, nós estamos acima. E o Senhor Jesus nos deu autoridade para pisar. Por que pisar? Porque estamos acima. Então quando você vai resistir Satanás, quando você vai, amados irmãos, você vai simplesmente orar contra esses demônios, você pode apontar o seu dedo para baixo, porque você vai fazer isso da sua posição, e não do lugar onde você está na terra. Então você pode apontar a mão para baixo, porque você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É isso que Jesus está falando aqui para os discípulos. Não se alegre porque os demônios submetem vocês aqui na terra, o meu nome aqui na terra. Se alegre porque o nome de vocês está escrito nos céus. Ou seja, Jesus está falando de uma posição. Jesus está falando que a nossa posição é melhor do que a nossa missão.
Nós devemos nos alegrar, não porque temos uma missão aqui na terra, e não porque os demônios se submetem porque cremos em Jesus. Nós devemos nos alegrar porque nós temos uma posição em Cristo, e essa posição nos coloca em vantagem acima dos principados e potestades. Aleluia, aleluia. Você está compreendendo, amado irmão? Então a nossa alegria, porque o nosso nome está escrito nos céus. O nome do crente precisa estar escrito nos céus, está escrito no livro da vida. O nome precisa estar escrito no céu, significa também está escrito aqui, aonde Satanás está. Entenda o que eu estou falando. O nome escrito aqui está dizendo assim: olha, esse cristão, ele tem alta periculosidade, porque ele sabe quem ele é, ele sabe a posição dele em Cristo Jesus, ele sabe que ele está sentado acima de nós. Lembra quando o apóstolo Paulo, aqueles sete filhos de Seva, eles foram expulsar os demônios no nome do Deus de Paulo, e os demônios pularam em cima dele, o endemoniado pulou em cima dele e deixou eles seminus. Por quê? Porque eles não conheciam Jesus, eles estavam usando o nome do Deus de Paulo. E aí quando eles expulsam esse demônio no nome do Deus de Paulo, os próprios demônios falam: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês? Então isso significa que o nome de Paulo estava escrito no livro da vida, mas o nome de Paulo também estava escrito ali, lá na casa, na sala, no escritório de Satanás. Vamos dizer assim para você entender. Onde os próprios demônios conheciam Paulo, sabia quem Paulo era, sabia em quem Paulo cria, sabia que Paulo sabia, ele sabia que Paulo sabia que ele tinha autoridade em nome de Jesus Cristo. Ei, meu irmão, a igreja do Senhor precisa saber que tem essa autoridade. Os demônios precisam saber que você sabe quem você é em Cristo Jesus, que você está em uma posição acima. Aleluia. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se alegre porque você ora e expulsa um demônio. Não se alegre porque você está fazendo a diferença aqui na sua missão. Se alegre porque você tem uma posição em Cristo Jesus. E essa posição foi conquistada por Cristo Jesus. Jesus está dizendo: não se alegre pela sua missão, se alegre pela sua posição. E a sua posição é filho de Deus, a sua posição é embaixador de Cristo, a sua posição é justiça de Deus por meio de Cristo Jesus, a sua posição é: você é rei e sacerdote, rainha e sacerdotisa, você é mais do que vencedor. Aleluia, aleluia. Por isso não temas, meu irmão, não temas, se alegre porque você tem uma posição, e essa posição te ajuda na sua missão. Aleluia. Alegria deve ser porque você está salvo. Alegria deve ser porque naquele dia, quando tiver o julgamento, que o julgamento dos cristãos vai ser o tribunal de Cristo, mas naquele grande dia, nós vamos ouvir: os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Se alegre, porque lá no livro da vida está escrito o teu nome. Se alegre porque lá no livro da vida está escrito salvo. Eu estou parafraseando para você entender. Se alegre, meu irmão, se alegre, minha irmã, porque você tem uma posição em Cristo Jesus, e essa posição ninguém pode tirar. Você é filho de Deus. Aleluia. O seu pai é Deus. Aleluia. Glória a Deus. E hoje você não precisa jejuar para obter algo. O jejum ele tem outro propósito, e outro dia, quem sabe, eu falo sobre isso. Você precisa simplesmente saber que em Cristo Jesus você tem essa posição em Cristo Jesus. Meu irmão, se você já fez esse jejum, eu também já fiz um dia esse jejum do Daniel. Se alegra o teu coração, não sabíamos, agora você sabe. Ande conforme aquilo que você tem recebido. Aleluia, e se alegre o teu coração. O próprio Jesus está dizendo: se alegre porque o seu nome está escrito nos céus. E em nome de Jesus você tem autoridade. Hoje você não é mais comida de Satanás. Hoje ele é o vosso tapete. Assim Jesus disse: pisai sobre serpentes e escorpiões. Meu irmão, que Deus te abençoe. Que essa autoridade seja manifesta na sua vida, seja manifesta na sua casa. Alguém precisa ensinar sobre isso. Alguém precisa trazer a palavra que liberta,
A própria palavra diz: e conhecereis a verdade, e através do conhecimento dessa verdade, você fica livre para sair de toda enganação, de tudo aquilo que é contrário. Eu não estou dizendo que você não precisa jejuar nunca, não estou dizendo isso. Estou dizendo que um dia, quem sabe, eu ensino sobre o que é o verdadeiro jejum e para que ele serve. Mas hoje eu estou dizendo que a nossa alegria deve ser porque o nosso nome está escrito no livro da vida. O nosso nome está escrito lá nas regiões celestes, onde estão os principados e potestades. E os demônios, querido, eu quero declarar, eles vão ver você e vão dizer: fulano eu conheço, Jesus eu conheço, Paulino eu sei quem é. Coloque o seu nome. Coloque o seu nome. Porque aí, amados, você vai começar a viver a vida abundante. Lembra do macaquinho, daquele ser que atravessou entre Jesus e o Kenneth Hagin? Então, quantos desses devem estar atravessados entre Jesus, entre aquilo que Deus te deu e aquilo que é a sua herança, que faz parte daquilo que Jesus conquistou para você? Entre você e Jesus, esse espírito maligno está aí atuando, e chegou a hora de você dizer: chega, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, sai da minha casa, sai da minha família, sai dos meus estudos, sai, solta as minhas finanças, em nome do Senhor Jesus. Querido, e você vai ver o que é poder no nome do Senhor Jesus. O próprio Jesus disse: lembra quando vocês estavam fazendo isso lá na missão que eu dei? Eu via Satanás caindo do céu. Eu via Satanás caindo do céu. Ou seja, há poder no nome de Jesus. Se você recebe esse poder, se você recebe essa autoridade, querido, eu declaro: se alegre. Não porque você tem autoridade com os demônios, mas se alegre porque você tem uma posição em Cristo. E essa posição é posição de filho, é posição privilegiado. Então, amado, saiba, a sua posição, é isso que Jesus está dizendo. A posição que temos em Cristo hoje é muito maior que a nossa missão. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E eu quero novamente, eu quero declarar na sua casa, no seu trabalho, no seu escritório, no seu estudo, um novo som, uma nova alegria, alegria verdadeira de saber que somos filhos, de saber que somos perdoados, de saber que em Cristo Jesus temos autoridade, de saber que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Se alegre, é um novo som entrando na sua casa a partir de hoje. Eu declaro que essa música entrando na sua casa mudou o ambiente da sua casa, mudou o ambiente aí do seu trabalho, do seu escritório, mudou. Em nome de Jesus eu declaro um novo som, uns céus abertos, ou seja, eu declaro em nome de Jesus Cristo, aqueles que têm Jesus, os céus estão abertos sobre a vida dele. Não importa a missão, não importa o que esteja acontecendo aqui embaixo, você tem uma posição, e essa posição é privilegiada, ninguém tira de você. Continue abençoado em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar, se alegre. Se você tem liberdade aonde você está, dance na presença do Senhor e se alegre com essa revelação da palavra. Um novo tempo, se ouve um novo som de avivamento, arrependimento e salvação. Uma nova história escrita pra nós, tudo se transforma, todo passado fica pra trás. Me traz vida, liberdade, que me chama a um novo tempo, um novo som. Dissipa as trevas, a luz chegou. Erga os olhos e o futuro já não
salvação, uma nova história escrita pra nós. Tudo se transforma, todo passado fica pra trás. Me traz vida, liberdade, que me chama ao novo tempo, um novo som. Dissipa as trevas, a luz chegou. Erga os olhos que o futuro já começou. Todas essas mensagens, elas ficam por 24 horas no Instagram, mas também ela fica no meu canal do YouTube, PR Paulino Novaes com I. Você adentra lá e você pode estar compartilhando esse canal que vai edificar vidas, que vai abençoar pessoas e que vai dar palavra de esperança. Você que não se inscreveu, se inscreva e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que elas saibam a verdade, para que elas possam viver essa verdade, experimentar essa verdade. Se alegre, porque o seu nome está escrito nos céus. Que Deus te abençoe, continue abençoados, em nome de Jesus.